terceirização do serviço público. Professor, por favor. Tem outra cadeira. Quem desce daí, pega ali a outra. Você tá aí fora. Deixa eu puxar ali, peraí. Eu fiz doce. Eu agradeço também o convite do sindicato, mesmo que sejamos aqui poucos, merecem a presença de vocês e eu desenvolver de forma mais sumária, da discussão, né? Mas o objetivo ao qual foi convidado o sindicato é para abordar as questões a respeito da terceirização no serviço público. Né? A discussão sobre a terceirização, nós temos que abordá-la dentro de um contexto muito mais amplo, que seria inócuo e talvez ingênuo se nós abordarmos a questão da terceirização do serviço público como uma questão que possa ter uma dimensão específica ao serviço público. Não é. Né? O avanço da terceirização no serviço público se constitui meramente em um desdobramento de uma política muito mais ampla, estou transmitindo também via áudio, nacional e internacional. Portanto, a terceirização do serviço público se mas depois dá para tirar o áudio. Depois dá para tirar o áudio. muito mais ampla para a qual nós precisamos nos apropriarmos para que tenhamos uma consciência mais totalizante desse fenômeno e das consequências que recaem sobre o trabalhador, quer seja no serviço público, quer seja em todas as outras categorias. Com essa introdução, é preciso que a gente entenda que a terceirização, em verdade, ela se constitui em uma proposição que implica uma reconfiguração jurídica política do Estado. Ela implica uma reconfiguração jurídica das relações de trabalho. Isso porque deve ser entendido como um desdobramento necessário a um processo de implementação dos objetivos inerentes às políticas neoliberais do mundo. As políticas neoliberais, elas se instauram, se implementam em todo o mundo capitalista, particularmente a partir de 1980, da década de 80. O Brasil, em particular, dá início e se insere nessas políticas globais neoliberais a partir de 1990, com o governo Collor. E a partir de 1955, especificamente com o governo Fernando Henrique Cardoso, essas reformas elas adquirem uma materialidade efetiva de implementação, quer seja no setor das relações da produção industrial, no âmbito da CLT, quer seja no setor do serviço público. A partir de 1955, o governo Fernando Henrique Cardoso. 95? Hein? 95? 95. Falou 55. Não, falou 55, é 1995. Então, veja bem, com o governo Fernando Henrique Cardoso, você vai ter uma série de reformas de caráter neoliberais na legislação de trabalho. No governo Fernando Henrique Cardoso, você vai ter reformas no âmbito
do ensino universitário, ensino superior, com a chamada LDB. São reformas que vai abrir, por exemplo, a LDB, abrir a educação do ensino superior para o processo de privatização. Vai abrir para que o Estado realize uma série de incentivos, né, e subsídios às empresas privadas do ensino superior. Ao mesmo tempo, também vai alterar regime de trabalho nas relações de trabalho no ensino superior, dos professores universitários, possibilitando a precarização do trabalho e a terceirização também do ensino superior, mesmo no ensino público. Então, as reformas que se iniciam no Brasil a partir dos anos 90 e se adentram a partir do governo Collor e seguem no governo Lula e no governo Dilma. Essas reformas, elas vêm de forma concomitante com as necessidades da implementação do neoliberalismo a nível mundial. Então, teremos aí o seguinte tripé. Nós temos a necessidade, por parte da reforma do capitalismo, a necessidade da reestruturação produtiva. Né? A reestruturação produtiva que implicaria em um processo, como eu disse, de reconfiguração jurídica política do Estado e das legislações trabalhistas. É necessário quebrar o direito do trabalho. Né? Ou seja, é necessário quebrar o direito do trabalho para que, a partir de uma nova lógica de redução de custos do capital, a redução do custo do capital não seria apenas uma redução de despesas materiais, físicas, mas implicaria uma redução do capital do ponto de vista da oneração social do trabalho, a oneração de capital do trabalho. Então, o capital precisa, dentro da linguagem, né, do neoliberalismo, precisava desonerar socialmente o capital. O que constitui isso? Significa desonerar socialmente. Então, era modificar as leis trabalhistas para que reduzisse o máximo possível todos os elementos de oneração do capital para com o trabalho. Significaria, portanto, inflexibilizar as relações de trabalho. Precisaria, portanto, reduzir todos os elementos da lei que atribuía ao capital a sua obrigação social para com os custos do capital. Isso chama de desoneração do capital em relação ao trabalho. Isso vem acompanhado de toda uma ideologia falaciosa, porque isso estaria ou asseguraria um processo de ampliação do mercado de trabalho. Então, o capital desonerado, ele possibilitaria abrir mais empresas, ele significaria aumentar o mercado de trabalho, né, com essa desoneração do capital. E ao mesmo tempo, com o incentivo fiscal do Estado em relação às empresas. Né? Mais ainda, o incentivo do Estado em relação ao capital privado. Isso desde o governo Fernando Cardoso, a partir do governo Lula e a partir do governo Dilma. Desde o governo Lula e o governo Dilma, todos nós estamos assistindo, por exemplo, a desoneração, né, dos tributos, né, da indústria automobilística, a desoneração dos tributos da indústria imobiliária, a desoneração de tributos dos setores de exportação de produtos primários, da indústria de mineração, do agronegócio. Então, essa desoneração de tributos e incentivos fiscais desses setores, casado com a precarização e flexibilização do trabalho, porque a terceirização é a porta de entrada da precarização do trabalho. Então, era preciso fazer a terceirização para que também desonerasse o custo, os custos, né, sociais e econômicos do capital. Portanto, um papel que o Estado passa a exercer, né,
chega ao nível, se você leva isso para o nível da educação, o que é que o Estado faz com as políticas neoliberais? Por exemplo, a chamado ProUni. O que é o ProUni? Né? É a transferência de fundos públicos para o capital privado. O incentivo às universidades privadas é a mesma coisa que, por exemplo, um sujeito resolve montar uma empresa de ensino superior. Ele não tem capitais suficientes para montar essa empresa de ensino superior. Mas ele tem uma parte desses capitais. Ele precisa de mais capitais. Com o que ele vai contar? Ele vai contar com o incentivo do Estado, transferência. O Estado transfere dezenas, centenas de bolsas públicas para as empresas privadas. A empresa privada se capitaliza exatamente como os fundos públicos transferidos para o Estado. Mesmo que ela não tenha o capital suficiente para montar a empresa, ela vai contar com a transferência de fundos públicos para poder tocar o negócio dela com as empresas privadas. Então, essa é a transferência, não só na forma de redução ou diminuição de tributos sobre a indústria imobiliária, a indústria automobilística, para os setores do capital privado, das empresas públicas. Essa perspectiva de desoneração vai significar, portanto, quebra do direito do trabalho. Nas universidades públicas, por exemplo, as reformas que vêm sendo implantadas é no sentido de reduzir cada vez mais a característica do regime de trabalho de dedicação exclusiva no ensino público superior. Então, faz-se concurso, cada vez mais implementa concurso para 20 horas. 20 horas, inclusive, tentando implantar o regime da CLT como forma de contratação de trabalho, fora da estrutura normal do profissional de maneira estatutária. Então, a meta é reduzir cada vez mais concursos que estejam dentro dos requisitos estatutários de funcionários do público e fazer concursos para pessoas dentro do regime da CLT, do regime privado, dando uma completa insegurança e reduzindo a qualidade do ensino, à medida que o professor de 20 horas e não professor de dedicação exclusiva terá poucas condições de tempo de pesquisa e de estudos. Isso significa a precarização e o rebaixamento da qualidade de ensino. Veja bem, a reestruturação produtiva que está ligada à própria terceirização, a reestruturação produtiva não só no ensino ou na empresa privada, mas também no setor de funcionários públicos, nas instituições públicas. Essa reestruturação produtiva, ela vai significar e implicar uma reforma administrativa, institucional, legal, de enxugamento da máquina pública. Como é esse enxugamento da máquina pública? Ela se faz através da flexibilização, ela se faz através da modificação da estrutura administrativa e do mercado de trabalho, criando dentro da administração pública toda uma cultura das empresas privadas, todo um processo de racionalização e de organização burocrática, entre aspas, de eficácia e de qualidade, em que as pessoas passam a trabalhar a partir de metas, de produtividades. Essa é a lógica do setor industrial produtivo. Metas, através de planilhas que os chefes, os gerentes, coordenadores de áreas, passam para os trabalhadores para que aquelas planilhas sejam cumpridas e executadas determinadas metas e objetivos, do ponto de vista quantitativo. Isto é a lógica das planilhas administrativas do setor industrial produtivo. Essa mesma lógica é transferida para o setor público. Isto vai
nós temos uma reestruturação produtiva, não só no setor industrial, privado, mas no setor público. Como é que se dá essa reestruturação produtiva no setor público? Ela se dá exatamente pela instalação de técnicas de trabalho, de organização de trabalho, em relação ao que os funcionários fazem, as metas que eles têm que cumprir, as planilhas que eles têm que executar, o que é que eles têm que responder dentro de determinada meta, determinado tempo, determinadas horas. São técnicas de produção, de organização de trabalho. Isto vai significar um serviço público também, assim como o setor privado, uma maior intensificação do trabalho. Ou seja, um maior processo de exploração dentro do próprio setor também público, assim como da educação. Essa intensificação do trabalho, ela será acompanhada de uma série de esgotamento do trabalhador público, na área do trabalhador. Esgotamento psicológico, emocional, efetivo. Há pesquisas cada vez maiores de que o grau de problemas de saúde mentais, de saúde física, né, de funcionário público, que seja na estrutura mais administrativa e burocrática, que seja na educação, cresce cada vez mais. Os profissionais, tanto da educação como da máquina administrativa pública, ela cada vez mais apresenta índice crescente de problemas de saúde em relação aos trabalhadores. Isso exatamente é decorrente da intensificação do trabalho que passa a ocorrer dentro do serviço público. Essa difusão dentro do serviço público de uma concepção de gerência empresarial, ela passa a ser gerida a partir de uma perspectiva empresarial. O serviço público, né, semelhante, de maneira comparável, ao setor da indústria e das empresas privadas. Essa concepção, essa cultura da gerência empresarial no setor público é a porta de entrada, né, do processo de terceirização, é uma porta de entrada para legislações que permitirão que o serviço público passe a contratar, né, estabelecer convênio com setores de empresas privadas. É o que aconteceu com as universidades, com a série de fundações privadas que passaram a fazer gestão de serviços educacionais junto com as universidades públicas e que abriu uma série de situações de corrupção, uma série de situações de esgotamento do salário público e que a própria universidade perde o controle dessas empresas privadas, chamadas fundações privadas. Isso nos setores administrativos, da máquina administrativa, também passa a ocorrer. Quer dizer, a forma de como vai sendo maquiada, de como vai sendo modificada a máquina administrativa pública, dentro de um contexto de cultura e gerência empresarial, vai sendo cada vez mais crescente em nosso país. É preciso entender de que essa terceirização, né, ela vai também implicar em uma intensificação da jornada de trabalho. Ela vai implicar em um processo em que a terceirização ela não atinge apenas as atividades fins, mas também as atividades meios, como aquela que ocorre no serviço público. Todas as atividades do serviço público são atividades meios do processo da produção econômica e da produção social. Assim como todas as atividades, se você pega uma empresa, o serviço de segurança do prédio, o serviço de limpeza, etc., são atividades meios, mas não são só esses setores complementares
que são terceirizados. Mas o serviço também que todos os funcionários fazem, que também se constituem em serviços meios, passam a ser terceirizados. E, por conseguinte, passam a ser precarizados, né? Fragilizando imensamente a relação do funcionário em relação à instituição, fragilizando do ponto de vista de que ele passa a sofrer perdas crescentes em torno dos seus direitos. Esses direitos passam a ser reconfigurados, modificados, né, para permitir cada vez mais um processo de rodízio no trabalho, em termos de substituição e de precariedade. Então, aqueles que são mais antigos, é como se fosse um regime de trabalho em extinção, alguns direitos. Então, esses estão em extinção. E os que vão entrando no serviço público começam a entrar sobre o guarda-chuva de legislações modificadas, extremamente penalizadas e perdas de direitos. Isso em todos os serviços públicos hoje no país vem ocorrendo esse processo. E os projetos que existem no Parlamento, no Câmara de Deputados e no Senado, são projetos que aumentam a terceirização e a precarização. Não se iludam de que esse processo já tenha sido concluído, pelo contrário, né? A tendência que há, conjuntura, é de aprofundamento dessas terceirizações e da precarização do trabalho. Está em curso, na Câmara de Deputados e no Senado, projetos que aprofundam a terceirização, a precarização, né? Esses são, inclusive, objetos em relação aos quais os movimentos sociais hoje vêm lutando contra esse aprofundamento da terceirização e precarização do trabalho e da perda de direitos. Então, esse é o quadro nacional das reformas que existem, né? Vocês têm, e ouvimos, lemos a todo momento, notícia de tentativas, de projetos que estão na Câmara de Deputados para modificar a CLT. Né? Modificar a CLT. Olha, a CLT, nós devemos verificar que tem dois aspectos, sobre dois enfoques. Primeiro, a CLT foi desenvolvida a partir, implantada no país, criada no país a partir dos anos 30, o governo de Getúlio Vargas, das grandes lutas e greves sociais nos anos 30, nos anos 40, da consolidação da lei trabalhista no Brasil, né, que é resultado também das lutas democráticas, a luta dos trabalhadores, etc. A legislação trabalhista, ela passou a se constituir em decorrente desse acúmulo de lutas e reivindicações, uma base de legislação de relação de trabalho, né, positiva, que expressa grandes conquistas dos trabalhadores. É certo que tem um outro lado que é problemático, a CLT em relação à vinculação dos sindicatos em relação ao Estado. Porque isso foi instalado na época de Getúlio Vargas, o qual o Getúlio Vargas montou no Brasil uma estrutura sindical, né, atrelada ao Estado. Então, essa é uma outra questão problemática dessa ter essa dimensão. Isso aí, evidentemente, que precisa ser rediscutido e redefinido. Porém, do outro lado, as legislações que regulam a relação de trabalho a partir da CLT e que vem sendo alvo de ataques, de tentativa de modificá-las, com o discurso de modernização, no fundamental, tem como intenção, como objetivo, modificar essa base de legislação ainda
existente em relação ao trabalho para quebrar de vez os direitos dos trabalhadores. Então, uma modificação na CLT, nesse momento, vai ser a porta de entrada, né, de todo um processo de reconfiguração jurídica das relações de trabalho no Brasil, que traz ou trará prejuízos amplos para a trabalhadores. O que vem sendo aprovado desde o governo Fernando Henrique Cardoso são algumas resoluções, que eles não conseguiram modificar ainda a CLT, mas eles aprovaram uma série de resoluções em relação a que abrem brechas legais para a implementação da terceirização. Quer ser a terceirização, por exemplo, qualquer pessoa monta uma empresa de trabalhadores terceirizados. Então, aquela empresa fornece ao Estado ou fornece à empresa privada um conjunto de trabalhadores. Grande parte dessas empresas não cumprem com a legislação trabalhista. Outras cumprem. Mas grande parte não cumpre. E os trabalhadores terceirizados se encontram numa situação de profunda fragilidade, de profundo desamparo em relação à legislação. Além do fato dos trabalhadores terceirizados passar a não ter nenhuma identidade com o seu próprio local de trabalho. O terceirizado está aqui hoje, amanhã está em outro lugar, ou está em lugar nenhum. Isso no setor produtivo industrial é mais dramático ainda. Só para vocês terem ideia, algumas pesquisas que nós fizemos, por exemplo, com o Paulo Petroquim, até nos refeitórios, no lugar de refeitório, os terceirizados sempre de um lado e os efetivos sempre do outro. Há um processo de discriminação interna entre os próprios trabalhadores, porque a terceirização e a precarização acabam por criar divisões internas entre os próprios trabalhadores. É como se os efetivos tivessem medo dos terceirizados, por achar que um dia eles também poderão ser aqueles. Quebra a unidade interna, dificulta o processo da organização dos trabalhadores. E a legislação, que é ser serviço público e no privado como serviço público, chega a estabelecer uma cultura gerencial de técnica e trabalho, chamado aquelas linhas promocionais, né, de resultados por produção, resultado por cumprimento de metas, de promoções. São formas exatamente de criar uma desunião, um processo de quebra de relação de solidariedade entre os próprios trabalhadores. Então, as técnicas de organização do trabalho, elas jogam para, veja bem, num processo mais típico, chamado fordista de trabalho, mais clássico, os trabalhadores eram vigiados, são vigiados, né, diretamente por um cidadão que está ali controlando diretamente os trabalhadores. O capital ele precisa controlar o processo da produção. Isso mais uma característica da técnica de trabalho fordista. Com a introdução da técnica de trabalho chamada toyotista, que é uma técnica oriunda do próprio produção japonesa, eles começam a introduzir todo um conjunto de técnica de trabalho extremamente sofisticado, onde não se vigia, não precisa mais ninguém estar controlando, não precisa ninguém estar mais com imagens. Vocês todos devem ter assistido aquele filme clássico de tempos modernos, de Chaplin, né? Onde a unidade da fábrica era vista diretamente pelo gerente que estava lá controlando todos os passos, até quando o trabalhador saiu um pouco para ir ao sanitário. Porque no sanitário tem as câmeras filmando, todo o movimento que você faz está sendo filmado. Né? No serviço público, ainda nas salas, talvez no lugar não tem, mas outros têm câmeras.
acompanhando o seu ritmo de trabalho, o que você está fazendo, né? Então, o toyotismo, além de ter alguém fiscalizando,